1128, de 14 de janeiro, né, completou 20 anos e é uma reflexão, né? Naquela época, né, quando o senhor colocou essa proposta, né, e formatou essa matéria, o que o senhor pensava? Essa lei, na verdade, ela surge de uma necessidade histórica, né? Nós estávamos refletindo, debatendo no interior do movimento, primeiro, se era necessário ou não ter uma lei e se era necessário, além da lei, ter um feriado municipal. A ideia é que nós pudéssemos, de baixo para cima, promover um processo de reflexão no país como um todo. São mais de 5 mil municípios no Brasil. Hoje nós temos mais de 1.000 municípios que são feriados municipais no dia 20 de novembro. O primeiro município foi a cidade do Rio de Janeiro, aqui na região metropolitana de Campinas, Hortolândia, e depois Campinas. E a ideia de Campinas, ela também tem um sentido histórico, porque como Campinas foi a última cidade do Brasil a reconhecer oficialmente a abolição da escravidão, a ideia é que Campinas poderia arrombar outras portas por esse Brasil afora. Então foi um trabalho árduo. Nós contamos com muita colaboração da equipe técnica, dos consultores legislativos, dos profissionais da Câmara de Vereadores, né, que possibilitaram para nós um entendimento primeiro sobre os aspectos da legalidade dos feriados municipais. Depois nós fomos buscar um parecer do ministro Marco Aurélio de Mello, no Supremo Tribunal Federal, porque havia esse questionamento da legalidade ou não dos feriados municipais, né? E quando nós buscamos esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Câmara de Campinas, de certa maneira, ela estabeleceu um marco histórico nas legislações municipais e estaduais dos feriados, porque com esse parecer nós não só conseguimos a aprovação do feriado aqui em Campinas, mas abrimos, de certa maneira, as possibilidades para que hoje no Brasil mais de 1.000 municípios nós tenhamos feriados municipais no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, e nós tenhamos também várias unidades estaduais da federação, assim como Rio de Janeiro, Alagoas, que são feriados estaduais. E nós estamos, de certa maneira, bastante otimistas para que nós possamos aprovar também, né, um projeto de lei no Congresso Nacional para instituir o dia 20 de novembro como feriado nacional, para fazer não só homenagem ao que significou a existência, a resistência do Quilombo de Palmares, Zumbi, Dandara e todos aqueles lutadores pela liberdade, lutadoras pela liberdade, mas para provocar também essa reflexão, que era o sentido dessa legislação. Queria que o senhor fizesse uma comparação, né? Lá atrás, quando foi colocada essa proposta e depois, posteriormente, virou lei, ainda há muito questionamento nos dias atuais. Lá atrás existia questionamentos. Olha, nós estávamos ontem, dia 20, de certa maneira celebrando, marchando, com várias atividades. Aproveito para agradecer aí vários vereadores que acompanharam as atividades, a solenidade de entrega de méritos do Zumbi dos Palmares, a própria prefeitura, o prefeito Dário esteve presente, toda a sua equipe de secretários, né, diversos secretários acompanharam aqui, em particular o secretário de Cultura, e nós buscávamos fazer essa reflexão na perspectiva de que esses instrumentos legais, não só o feriado, mas outras políticas públicas, pudessem ajudar a gente a melhorar as condições de oferecer mais igualdade de oportunidades e também enfrentar o tema do racismo, como dizia Nelson Mandela, ninguém nasce racista. As pessoas tornam-se racistas e, portanto, tem que ter um processo pedagógico, educacional, que possibilite não só fazer essa reflexão no dia 20 de novembro, mas durante todo o ano estabelecer um conjunto de política pública, sobretudo no campo da educação. E por isso Campinas também foi pioneira, a Câmara Municipal de Campinas, aliás, é pioneira em legislação de promoção da igualdade, de ações afirmativas, de combate a toda a forma de discriminação, para que a gente pudesse, então, pensar uma educação inclusiva, né, que combatesse a discriminação. Mas, infelizmente, de lá para cá, passaram-se 20 anos, e o que nós estamos acompanhando no Brasil e no mundo é um recrudescimento dos casos de violência policial, violência racial, de discriminação, de feminicídio, enfim. O mundo ficou pior. Não é que a gente não fez coisas necessárias, a cidade deixou de fazer coisas necessárias, mas o mundo passou a ter uma visão pior
sobre o tema do racismo, da escravidão, da xenofobia e da intolerância. Então, essas chagas permanecem ainda muito presentes, é por isso que nós devemos continuar lutando e combatendo o racismo. E qual é a percepção do senhor? Hoje tem muitos casos denunciados, as pessoas estão mais conscientes e levando, né, denunciando, ou não? Está crescendo mesmo os casos? De lá para cá, o que mudou positivamente também, né? Foram que nós constituímos instrumentos, né? Na administração pública, nos tribunais, nos ministérios públicos. Nós tivemos, portanto, uma sociedade muito mais ativa e vigilante, a própria imprensa, os veículos de comunicação. Então, por exemplo, aqui em Campinas nós temos, né, a CEPIR, que é a coordenação que promove ações de promoção da igualdade, políticas públicas. Nós temos um Ministério Público aqui muito atuante nos casos de discriminação, várias parcerias com o Ministério Público do Trabalho, combate ao trabalho escravo, ao trabalho análogo ao trabalho escravo, no Ministério Público do Trabalho, o 15º Tribunal aqui na nossa região. Nós temos um grupo de trabalho que reflete, portanto, no campo do judiciário, é muito forte a presença dos magistrados, né, nessas nossas reuniões, nessas atividades. Nós temos também no âmbito da área da segurança pública, né, possibilidades de treinamento, aperfeiçoamento, diálogo permanente com as forças policiais e com as autoridades, sobretudo aqueles que a porta de entrada dos casos de racismo, que é as delegacias de polícia, os delegados, enfim, a escola de formação da Polícia Civil, abriu também a porta para que nós pudéssemos debater esse tema. Agora, nós estamos falando de 350 anos de escravidão no Brasil. É uma ferida muito profunda, que por mais que nós tenhamos tido avanços, e não foram poucos os avanços nesse último período, nós haveremos de fazer um combate de longo prazo para que práticas, posturas racistas deixem de ser ou de fazer parte da realidade, seja nas manchetes dos jornais, mas sobretudo o impacto físico, porque quando nós estamos falando de violência, muitas vezes significa a eliminação física das pessoas. E no Brasil nós temos essa estatística, que são 23 jovens assassinados, um jovem negro de periferia assassinado a cada 23 minutos no Brasil, né? Nós temos muitos casos de intolerância religiosa, né? Sobretudo as religiões de matriz africana, são invasões de terreiro, invasões dos espaços sagrados, manifestações para as redes sociais, que é essa novidade das redes sociais, que também radicalizam esse debate. Então, é um período de avanço, de conquistas. Nós instituímos, inclusive aqui em Campinas, um sistema de cotas, né, para acesso aos concursos públicos do nosso município. Mas o que a gente tem acompanhado? É uma combinação de avanço, recuo, de retrocessos, que não é tarefa só da população negra enfrentar. Por isso que a gente está falando que nós estamos num momento de que, se você se incomoda, se você se indigna com qualquer tipo de discriminação, seja ela étnico-racial, seja ela uma discriminação de gênero contra a mulher, seja uma manifestação de homofobia contra as populações LGBTQIA+, se você se indigna contra uma manifestação de intolerância com uma pessoa que vive em uma situação de rua, você está do nosso lado. Por isso que nós falamos que a luta vai adquirindo um caráter antirracista. Ela transcende, portanto, os militantes, os lutadores históricos da causa do combate ao racismo. Ela atrai, ela puxa, ela sensibiliza e procura criar uma energia positiva, como diria Bob Marley, para que a gente pudesse, então, transformar isso numa agenda política para o Brasil, né? Envolvendo não só os negros, mas todos os homens e mulheres, dependendo da cor da tua pele, que lutam contra o racismo, com a forma de discriminação e de preconceito. É disso que se trata, é isso que a gente está enxergando como grande desafio no próximo período. E recentemente o prefeito de Campinas, né, ele assinou um decreto, né, que amplia, né? Então a gente tem o Dia da Consciência e agora nós temos o Mês da Consciência. É um trabalho que é um trabalho diário, né? Não, é um trabalho que não fica só no dia, que fica só no mês, precisa ser falado todos os dias. Essa iniciativa, né, do prefeito Dario Saad, ela é muito importante, porque além de você ampliar as possibilidades de reflexão no mês de novembro sobre o Dia da Consciência Negra, ela também criou um instrumento que é o Fundo de Direitos Difuso, que vai ser gerido a partir de agora com
essa lei, esse decreto, pelo Conselho de Participação da Comunidade Negra de Campinas. Essa é uma vitória importante. Por quê? Nós tínhamos o espaço da punição. Quando a pessoa comete um crime de racismo, você abre um boletim de ocorrência, ela pode ser presa em flagrante delito, né? E cabe à autoridade policial ali estabelecer uma fiança. Em alguns casos, ele estabelece uma fiança irrisória para aquela pessoa e ela vai para casa como se nada tivesse acontecido. Então, a prisão é necessária, mas entendemos que ela é o recurso que deveria ser o último instrumento. O processo pedagógico deveria ser o primeiro instrumento. O processo da punição econômica, né, deveria ser um segundo instrumento. E agora, com essa lei assinada pelo prefeito Dario Saad, nós vamos poder também mexer no bolso daqueles que praticam o ato de racismo. Seja um ato de racismo individual, seja coletivo, seja praticado dentro de um estabelecimento, ou seja, aqueles estabelecimentos que não coíbem manifestações de intolerância, de racismo, também poderão ser punidos na forma da lei. E esse fundo vai poder também receber recursos de programas, recursos orçamentários, para que nós possamos ampliar a luta de combate ao racismo, colocando, o que a gente fala, ações concretas, instrumentos concretos, que às vezes toca no bolso das pessoas que cometem atos de racismo e que muitas vezes vão parar nos tribunais, depois de uma longa demanda no judiciário brasileiro, tem aumentado os casos de condenação, mas eu entendo que esse deveria ser o último caminho, né? Não o caminho inicial. O caminho inicial é fortalecimento das políticas públicas no campo da educação, no campo da saúde, no campo da cultura, no campo do saneamento, no campo da renda, né? Os números que o IBGE nos trouxe nesse mês de novembro, o mês da consciência negra, são números assustadores. Nós tivemos avanços, né? Então a lei de cotas possibilitou a inclusão de muitos, milhares de jovens negros e negras, pobres e carentes, nas nossas universidades públicas, que são centros de excelência. Agora, não é razoável que o mesmo jovem que frequenta a USP, a Unicamp, uma universidade federal, receba um salário menor de um aluno não negro quando ocupam a mesma atividade, uma mesma função. Então, o engenheiro preto não pode ganhar menos que o engenheiro branco. Mas é um caso, não é exceção, é a regra. Se fosse exceção, nós podíamos discutir, será que ele tem um talento, alguma coisa adicional? Mas quando a média significa 36% a menos recebe um negro numa mesma posição. Quando nós temos nas empresas menos de 5% de homens e mulheres ocupando cargos de chefia, de direção nas empresas, alguma coisa está errada no sistema. Então é preciso políticas públicas, metas concretas, que permitam uma maior mobilidade nessas carreiras. Não pode o destino da população negra e afrodescendente no Brasil ser o futebol, por mais que nós gostamos de futebol, como nós estamos agora na época de Copa do Mundo, ver uma seleção com mais de 50% de negros jogando no futebol. Nós já provamos que nós temos muito talento no futebol brasileiro. Mas também não pode ser só o samba, né? Porque as pessoas precisam entender o seguinte, tem gente hoje se recusando a ser atendida num hospital por um médico ou uma médica negra. Porque quando ele chega no hospital e se depara com um médico ou uma médica negra, no melhor cenário ele acha que é enfermeiro. Se tiver sem avental, ele vai achar que é a segurança ou faxineiro. Quando ele se depara com uma pessoa negra no supermercado, se ele está em dúvida de algum produto, ele vai perguntar para o negro, olha, você trabalha aqui, eu queria saber quanto custa esse negócio aqui. Ele não pergunta, você está fazendo compra aqui? Se for numa loja de carro, uma loja de produtos de luxo, isso fica mais gritante ainda, né? O processo, então, porque está introjetado, isso que nós chamamos de preconceito. E ele se manifesta através do ato discriminatório, que, como disse, em determinadas circunstâncias, chega à eliminação física das pessoas, sobretudo dos nossos mais jovens. Então é disso que se trata, é constituir um conjunto de políticas públicas que hoje transcende o papel do Estado brasileiro, seja da Prefeitura, do governo estadual, do governo federal, das nossas universidades. Isso é um desafio também das empresas privadas. Então a gente foi mergulhar lá atrás, fomos beber na fonte do próprio movimento negro, da Frente Negra Brasileira, na década de 30, das conferências organizadas pelas Nações Unidas, a Conferência de Durban,
acabou consolidando esse conjunto de instrumentos para promover o quê? O que nós chamamos de reparações. Reparações econômicas, reparações e políticas compensatórias, né? E políticas de ações afirmativas que tem nas cotas um elemento estratégico. Por isso que nós estamos lutando duramente. Em 23, esse vai ser o grande debate para que nós possamos manter essa política de cotas nas nossas universidades públicas, para que ela possa ter a cara do Brasil. Se a seleção brasileira tem a cara do Brasil, as universidades públicas, os espaços públicos precisam também expressar essa diversidade étnica, cultural, religiosa, né? Valorização dos nossos povos originários, nossos povos indígenas, para a gente poder, portanto, resgatar o que significou 350 anos de escravidão no Brasil, o que significou para nós o último país do mundo a abolição da escravidão, e o que significou para nós Campinas, com toda a sua pujança, ser a última cidade do Brasil a reconhecer oficialmente o fim da escravidão. A Câmara de Campinas está dando uma resposta concreta, continua essa nossa alegria, né? Nesses últimos anos, a Câmara de Campinas promoveu um conjunto de legislações, de instrumentos, né, legais, que possibilitam a aplicação de políticas, de medidas de ação afirmativa que vão seguramente provocar mudanças, sobretudo para as próximas gerações.